sempre peço, né, que tem uma folha de papel, um lápis, a Bíblia do lado. Ele pede, onde nós paramos, sobre o ponto persistência, ele pede que nós venhamos ler Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15 a 25, que é justamente o que nós ouvimos a mensagem musical agora. Não temos outros deuses, só Ele. É digno de glória, de louvor, de levantarmos as nossas mãos. Só que Israel, povo de Deus, não lembrou disso, não entendeu disso. Então dá uma olhadazinha lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo de 15 a 25, eu vou ler bem rápido, porque aí ele vai também pedir que vá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Então Deuteronômio, uma linguagem mais atualizada, até que tenha sido capítulo 32, versículo 15, o povo escolheu e ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus e o seu Criador. E rejeitou o seu protetor e salvador. Com os seus deuses falsos eles provocaram a Deus, adoraram ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifício aos demônios, a deuses falsos, que não iam e não haviam adorados antes. Novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram o seu pai e Criador. Então, se você puder ler até o versículo 25, é justamente a mensagem que Ana Carolina e o Julião trouxe para nós nessa manhã. Nós, às vezes, nos enriquecemos e nós nos afastamos de Deus. Nós desejamos assim: Deus, eu gostaria de morar em tal canto, porque ficaria mais próximo da tua casa e eu vou estar mais ativo. Nós dizemos assim: Senhor, eu gostaria de um emprego para que eu pudesse trabalhar melhor, produzir melhor no teu reino. Nós começamos a dizer ao Senhor que nós gostaríamos de ter, e a misericórdia dele vem sobre nós e ele faz acontecer, e nós não fazemos acontecer o que nós havíamos dito anteriormente. O texto, quando de manhã cedo me levantei, estava lendo a palavra, eu disse: Deus, nessa manhã, ler essa palavra hoje de manhã. Eu vou pedir à irmã Sueli que ela esteja lendo para nós, que também faz parte desse texto, persistência, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Porque nós, muitas vezes, nós queremos que Deus nos abençoe, nós oramos, nós pedimos, o Senhor responde, e nós nos afastamos do Senhor. Como diz o texto, nós engordamos, nós ficamos, às vezes, obesos com o pecado. E aí já fica difícil para a igreja. Mas não é a gordura que está dentro de nós, é o pecado que nos distancia diante de Deus. E aí nós não temos mais o relacionamento da escola bíblica, os cultos nos lares, o culto de oração. A responsabilidade não é de ir à igreja, é de ouvir a palavra, de ser abençoado por Deus. Começamos a ficar em casa, e ficando em casa, e o inimigo trabalhando, e criando deuses e deuses, e nós se afastando do principal Deus, que é o Criador e protetor de nossas vidas. A irmã Sueli vai ler agora 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nesta manhã, e é onde logo mais o irmão Leandro vai colocar, para que essa mensagem seja vinculada, aonde ela alcançar. O texto da palavra de Deus, ele é claro. Ele diz: se o meu povo, ele não está falando com a terra toda, ele está falando com o povo dele. Se o meu povo se converter do seu mau caminho.
se humilhar e orar. Essa terra hoje, ela está doente? Meus irmãos, ontem eu dormi extremamente preocupado com a irmã Cintia, onde a mãe dela foi levada para o hospital e depois conduzida para casa. Como é o dia dela hoje? Se não for o amor de Deus, se não for o Deus que restaura, que cuida, como é que vai ser? Então, eu quero te pedir, no sentido de, o que adianta a oração de fé, se primeiro não nos humilharmos diante de Deus, se não nos corrigirmos diante de Deus? Preste atenção na lição de hoje. Ela é muito forte. Ela nos faz entendermos a palavra de Deus, mas ela nos faz a uma mudança. Ela nos chama para uma mudança. Então, tranquilo no dia de hoje. Literalmente tranquilo. O autor coloca, e orou com insistência para que não chovesse. Uma ação do céu naquele momento. E orou de novo. Não sabemos ao certo quantas vezes o profeta Elias orou para que acontecesse seca ou chuva. Contudo, temos a certeza de que suas orações eram um bater contínuo nas janelas dos céus para que Deus fizesse valer a sua palavra diante do estado de desprezo e rebelião de Israel. O que é que nós precisamos fazer no dia de hoje? Orar. Não é orar meia hora, 5 minutos, 10 minutos. É orar constantemente a Deus que venha por essa terra. Porque a nossa terra está enferma. E só a misericórdia de Deus, só o amor de Deus para frear o que está desenfreadamente assolando vidas e famílias. Sua atitude era semelhante à atitude da mulher da parábola dita por Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca enfraquecer, esmorecer, fraquejar. Diante de todas as dificuldades, nunca esmorecer. Nunca. Eu te convido a abrir Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8, que é justamente aquela parábola daquela mulher que insistentemente ia até aquele juiz e pedia a ele que julgasse a sua causa. Mesmo aquele juiz não sendo temente a Deus, mesmo aquele juiz, como muitos nós conhecemos nos dias de hoje, ignorar a autoridade do homem. Olha o que a palavra diz. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí, por que ele diz a palavra agora não esfraquecer, esmorecer, e a Bíblia nos reporta mais uma vez quando ela diz nunca desfalecer? Porque às vezes você vai dizer assim, mas eu já orei inúmeras vezes e não vi a ação de Deus. Eu já orei 1 ano, 2 anos, 3 anos, meus filhos não mudam, meu marido não muda, eu não mudo, as coisas não acontecem. Você vai enfraquecer por causa disso? Ou você vai continuar orando para fortalecer o seu relacionamento com Deus até o momento de Deus ver que nós é que precisamos ser moldados para receber a bênção dele? Porque é simples. Nós muitas vezes pedimos ao Senhor o que nós queremos e nunca perguntamos a Ele, como ensina no capítulo 7 do livro de Mateus: Senhor, faz a tua vontade sobre nós. Mas pedimos sempre o que nós entendemos que é bom para nós. Então não esfraqueça, não esmoreça, não desista, até mesmo porque a palavra nos dá um exemplo sobre isso. Continuando a leitura. Dizendo havia uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazê-la justiça, para que ela não continue a vir molestar-me.
Persistiu, prosseguiu o Senhor. Ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Versículo 8 do capítulo 18 do livro de Lucas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E é o que nós estamos precisando nesse momento, de fé. É o que nós estamos precisando nesse momento, é de persistir na oração. Ontem eu deixei uma mensagem no grupo dos homens da nossa igreja, convocando-os para fazermos um momento de oração. Logo mais eu vou estar falando com o líder deles, a gente abrir uma sala, estar orando, orando e orando. Porque, como eu disse ontem no culto no lar da nossa família, até pouco tempo atrás eram números, hoje são nomes. O meu irmão de tal igreja é meu vizinho da rua aqui de trás, é um parente meu, é um conhecido do meu cunhado, e logo mais vai bater a tua porta, como na minha porta. Aí nós vamos lembrar da palavra de Deus que diz que Ele é quem guarda a minha e a tua casa. Quando eu usei a expressão bater na tua porta, é quando nós esquecemos do cuidado de Deus. Então nessa manhã, não esqueça que é Deus quem cuida de nós. Deuteronômio capítulo 32, do versículo 15 ao versículo 25, ele fala sobre isso. Esquecer, e aí o que é que acontece quando nós esquecemos de Deus? Então precisamos lembrar, precisamos orar insistentemente para que o mal não venha sobre nós, não venha sobre os nossos. É isso que a palavra está nos ensinando nessa manhã. Não é orar, não, mas eu já orei. Não, é insistentemente, sem desfalecer. E aí, como está em 2 Crônicas, capítulo 17, aliás, capítulo 7, versículo 14 e 15. Deus ouvirá e virá sarar essa terra, em nome de Jesus. Amém? Então, a persistência é o que nós acabamos de tratar. E ela divide sobre 2 pontos. A persistência na oração move o coração de Deus. Lucas 18, versículo 7, que acabamos de ler. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A justiça está vindo. Segundo ponto, a persistência na oração move os céus e a terra. Orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. É orar. Então nós vamos orar pelas nossas mães, nossas avós, nós vamos orar, Senhor, pela nossa família. Logo mais nós vamos fazer um clamor de oração, ainda nessa manhã. Estou já terminando a lição. O Deus vivo a quem oramos tem o universo todo sobre as suas ordens. Ele tem domínio sobre tudo e ao Senhor obedecem sem restrições sol, lua, mares e rios. Nós vamos ver isso agora pela manhã. Por isso que eu pedi que você tenha um papel e um lápis do lado. Olha lá, dividido em 6, 7 pontos. Primeiro, quando falei que Deus e o Deus que nós vivemos, que buscamos, que oramos, Ele é vivo. Por quê? Olha lá as representações bíblicas. No tempo de Moisés e Josué, o Mar Vermelho de Moisés e o Rio Jordão, no tempo de Josué, se renderam ao poder de Jeová, ao poder de Deus. E Israel os atravessou como em terra seca. Êxodo 14, do versículo 13 ao 31. Josué capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Em Gibeon, o sol e a lua se detiveram e pararam até que os hebreus vencessem e desbaratassem
os inimigos que eram seus amorreiros. Josué, capítulo 10, versículos 12 ao 14. No tempo de Jesus, o mar e os ventos obedeceram à sua voz. Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Vem cá, Pedro. Ou quando todos pescam, que eram pescadores, conhecedor de tudo aquilo ali, ao Senhor diz: vai lá, joga as redes. Mestre, nós vamos porque o Senhor determinou. Mas passamos a noite, passamos a madrugada, e a expressão é: o mar não está para peixe. Não caiu nada, não pegamos nada. E o Senhor disse: vai lá. Então essa é a persistência, é não desistir de buscar o Senhor, é de ouvir o Senhor e de continuar com Ele. E aí eles vão, não precisa nem entrar muito quando eles jogam as suas redes, eles precisam chamar outros amigos, parentes, os conhecidos que lá estavam, pescadores, para que viessem ajudar, porque as redes estavam cheias, transbordando de peixe. Se eles tivessem desistido, eles teriam recebido a bênção? Não. Então por que você vai desistir de orar? Por que você vai desistir de buscar o Senhor? Para que o milagre aconteça, você tem que insistir em buscar. Como disse a irmã Sueli, lendo em 2 Crônicas capítulo 7. É preciso também tirar algo de nós, é preciso esvaziar algo de nós e deixar que o Reino de Deus, que o Espírito de Deus tome as nossas vidas. E aí Ele nos escuta e vê o nosso socorro. É fato, a palavra demonstra ao longo dos anos. A Bíblia é registro do que aconteceu e é fato do que vai acontecer. Então, para que não aconteça o que aconteceu e vimos que foi ruim, então nós temos que mudar? Temos. Ela está nos ensinando? Está. Por que nós não estamos fazendo? O que tem nos impedido de fazer a orientação dela? É o enfado, é o cansaço? É a falta de vontade de ler a palavra? A persistência na oração ensinada por Jesus e pelos seus apóstolos, seus discípulos. Jesus nos estimula a que oremos com persistência. Abra aí, por favor, Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11. Nós vamos ler essa parte. Irmã Sueli. Mateus 7, do 7 ao 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhes pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, aqui tem dois ensinamentos. Versículo 7, pedir, dar-se, buscar, achareis. Um ensinamento, a quem nós vamos pedir. No texto, ele demonstra que, mesmo nós sendo falhos, nós amamos os nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Ontem eu fui deixar minha mãe em Campina Grande, como já disse no início. Ela está na casa da minha irmã hoje. E eu passei com a irmã Sueli numa loja, parei, fechado, que já era 3 e pouco da tarde. E eu fui olhar um objeto com a irmã Sueli e a gente fica degustando a vontade de ser avô, de ter o filho novamente conosco, como nós vamos ensinar, como nós vamos estar ali mostrando aos nossos filhos, Juninho e Ana Caroline, como cuidar da filha que vai chegar. Paramos, olhamos, a Sueli olhava, minha filha dá vontade de ter outro filho de novo, ela só fazia bater a cabeça e chamar os olhos. A alegria,
Então, mas Deus diz, olha, se com os nossos filhos nós damos o melhor, mesmo nós falhando com Ele dá muito mais para nós. Muito mais. Então o texto é fantástico, ele diz bem claro, versículo 12, que é o segundo ponto, portanto tudo que vós quereis, esse é um mandamento importantíssimo em nossas vidas. Nós queremos muitas vezes ter, mas não queremos dar. E é importante no reino de Deus dar. Importantíssimo dar. Porque nós vamos ver quem é que vai cuidar de nós. Quem é que tem que cuidar de nós. Quem é que está nos suprindo, se não é o Senhor. Então, dê seu tempo, dedique-se diante do Senhor, para que você veja a glória de Deus. Continuando. A igreja apostólica orava com perseverança. Atos, capítulo 1, versículo 14. Irmã Sueli. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Está vendo? Todos. Não tinha acepção. Ah, mas aquilo é melhor, mas esse é esse. Não. Todos. Todos, o texto é bem claro quando ele começa. Todos eles perseveravam unanimemente em perseverar. É o quê? É dar continuidade? É insistir? Então, filhos, ele não faz acepção. E olha que Maria era mãe de Jesus Cristo. Uma mulher prudente, obediente. Mas ele estava lá orando, juntamente com seus irmãos, seus filhos e outros irmãos na fé. Então, persevere, lute, para que a glória de Deus seja manifestada sobre a sua vida. E aí você possa ver, possa entender, e quando você for ler lá Deuteronômio capítulo 2, você diz, para aqui, porque eu não vou me engordar nas guloseimas desse reino. Mas eu vou dizer não. Vou fazer como Daniel. Não. Porque quem cuida de mim é o... E eu vou permanecer diante do Senhor. Por isso que a Bíblia serve para nos ensinar, nos exortar, nos mostrar como devemos viver nos dias de hoje. Segundo ponto da persistência, a igreja, já lemos. Terceiro ponto, no caso, os apóstolos ensinavam uma oração persistente. Efésios capítulo 6, versículo 18. Irmã Sueli. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, mais uma vez, nós devemos perseverar na... Aí você poderia ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, depois 1 Pedro 3, 7 e 1 Pedro 4, 7. Né? A importância de permanecer orando. Não desfalecer, não entregar-se, mas dizer assim, eu posso, eu vou permanecer, porque quem me fortalece, quem cuida de mim, quem nos protege é o Senhor Jesus Cristo. Conclua a lição de hoje. Elias orou com insistência e foi atendido. Sua oração satisfazia as aspirações divinas para a época. E nisso consistia também a sua eficácia. Então ele não só pedia para ele. A desobediência naquele momento foi para mostrar que Deus estava no controle da terra. Mesmo os homens não obedecendo. Por isso que foi necessário parar de chover. Para que o povo sentisse. O que é que nós dizemos assim? Meu irmão, usa o cinto de segurança. Eu digo a algumas ovelhas na igreja, quando eu passo por eles, estão de moto, aquele vento no rosto, aquela sensação de liberdade. Meu irmão, cadê o capacete? Mas pastor, é porque eu sou volice. O capacete não é para a polícia não lhe multar, não. O capacete é um item de segurança. Literalmente. Mas ninguém quer dar ouvido, não.
Só quer colocar o capacete e às vezes coloca como uma máscara, que muitos vivem na vida religiosa. Tem uma blitz ali, ele vai e coloca o capacete assim, ó. Não prende, não organiza. Na primeira queda, quem primeiro voa é o capacete. A cabeça dele fica descoberta para bater no paralelepípedo. E eu quero trazer essa referência agora para te falar que quando nós não vivemos a vida como Deus quer que vivemos, nós ficamos descobertos da proteção espiritual. Então, insista na oração. Coloque os seus filhos diante de Deus. Coloque a sua casa diante de Deus. Coloque o seu esposo, sua esposa diante da promessa de Deus. E aí nós vamos ter dias felizes para a glória de Deus. Porque quem cuida de nós é o Senhor. Então, a você, ovelha, que está me ouvindo, se você anda de moto, preste atenção. Literalmente, preste atenção. Eu estou dizendo a você porque eu também já andei de moto. E eu sei daquele vento quando bate no peito, no rosto, como se fosse uma liberdade. Às vezes nós queremos ser livres e trocamos a liberdade com Cristo por uma prisão com o pecado. Concluo. A oração que produz o efeito desejado é feita por homens e mulheres sujeitos a fraquezas e sentimentos como eu e você. A fé ousada os faz derramar a alma como um jorrar puro e cristalino nos mananciais do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ore hoje. Derrame-se diante de Deus. Limpe-se diante de Deus. Para que a glória de Deus seja manifestada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Coloque-se assim, abra-se, como disse em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 e 15. Faça para o outro, ame mais, e o reino de Deus sairá como um rio que transborda, que jorra sobre as nossas vidas. Domingo que vem, nós vamos estar estudando, eu vou colocar a lição já para o Leandro, ele vai colocar lá na página da igreja, e no outro modo eletrônico. E aí nós vamos ter o profeta Neemias, e ele vai nos ensinar sobre o jejum e oração. Jejum e oração. O texto áureo está em Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, e o versículo chave, Neemias capítulo 8, versículo 12. Então, todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Nós vamos entender isso domingo que vem. Então, peço a você que já esteja orando, pega lá o livro de Neemias, começa a ler, para a gente entender se hoje é necessário fazermos um jejum, se hoje é necessário nós vivermos em oração. Amém? Então, que Deus abençoe, guarde todas as mães, fortaleça aquelas que estão chegando agora, como a nossa filha. Vem aqui, Caroline, rápido. Elas não querem vir. Vem aqui, Sueli, perto de mim, só para me mostrar a minha família. Vem aqui rápido. Essa daqui é a minha Ana Caroline, que está aqui conduzindo aqui no seu ventre a nossa herança. Herança que são os filhos dos filhos. E está conosco, nesse processo de pandemia. E aqui está a Sueli, que Deus me fez sair de Campina Grande a Teresina, conhecê-la, amá-la, respeitá-la, e aí Ele me deu os nossos filhos. Os nossos filhos são bênção. A minha família é para a glória de Deus. Amém. Então nós vamos ter a oportunidade. Isso eu estou lhe dizendo como testemunho, porque outrora eu só queria trabalhar, e achar que trazer para casa era o suficiente. Calma. Nós precisamos confiar mais em Deus. E aí eu não cuidei tanto como deveria cuidar dela e do Felipe. Mas da Larinha que está chegando aqui, eu vou ter assim uma alegria de poder colocá-la nos meus braços e ensinar melhor quem é Deus. Mas Deus é tão fantástico comigo
que eu tenha os meus filhos na dependência e na glória de Deus. Fruto de uma mulher que ora, de uma mulher que lê a palavra, de uma mulher que conhece a Deus. Vamos orar? Então, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela minha esposa e pela minha filha, que nos dias de hoje é comemorado o Dia das Mães. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pelo dia que nos dá, pelo livramento e, assim, acima de tudo, por ter nos ensinado a Tua palavra, por estar conosco. E peço a Ti, Senhor, esteja ali com a mãe da Cíntia, cuidando, Senhor, esteja fortalecendo a Cíntia, Senhor, nesse momento. E tantas outras mães e filhas, Senhor, que precisam de Ti. Então, nesse momento, eu quero te agradecer porque nos ensinou a Tua palavra. Como vamos obter, Senhor, o que precisamos, que é somente em Ti. Nos dar um dia na Tua presença, nos livra desse mal que assola a terra, nos guarda em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja contigo e a tua família. Em nome de Jesus. Amém.